Boa noite. Meu nome é Lúcia Marques. Eu gosto de ler alguns artigos e gravar, para que a gente tenha a oportunidade de escutar em outros momentos. Então, hoje nós vamos ler esse artigo intitulado sobre o ensino do método científico. Tá? Só conferir que está sendo compartilhada a tela. Então, sobre o ensino do método científico. Esse artigo foi produzido pelo Dr. Marco Antônio Moreira, pela doutora Fernanda Osterman, que são professores do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Resumo. Este é um artigo dirigido a professores de ciências, no qual procuramos, sobretudo, mostrar que o ensino do método científico como se fosse uma rígida sequência de passos que começa com a observação e culmina em uma conclusão descoberta, um erro didático epistemológico. Introdução. Principalmente no ensino de ciências, nas séries iniciais, é bastante comum os professores enfatizarem a aprendizagem do método científico. Mais importante do que aprender significados corretos de alguns conceitos científicos é aprender as etapas do método científico. As crianças são ensinadas a observar, medir, controlar variáveis, buscar relações entre elas e, finalmente, tirar conclusões sobre o fenômeno estudado a partir dos dados obtidos e das relações estabelecidas. Às vezes chega a ser emocionante ver os pequenos fazendo experiências nas aulas de ciências, seguindo adequadamente o método científico e descobrindo coisas. Mas será que o método científico é, de fato, esta sequência linear, indutiva, de passos que está sendo transmitida dessa maneira às crianças? Fora da escola, o método científico também é visto como uma maneira segura de se chegar a resultados, a descobertas. Há um grande respeito pela metodologia científica. O que é provado cientificamente tem credibilidade. O método científico é interpretado como um procedimento definido, testado. Deixa eu movimentar aqui um pouco, por favor. Testado, confiável, para se chegar ao conhecimento científico. Consiste em compilar fatos através de observação e experimentação cuidadosas e em derivar, posteriormente, leis e teorias a partir desses fatos, mediante algum processo lógico. Trabalhar cientificamente é seguir cuidadosamente, disciplinarmente, o método científico. Mas será que existe mesmo esta sequência tão bem definida de etapas que parece caracterizar a visão leiga de método científico? Nosso argumento nesse trabalho é de que essa concepção de método científico, bastante comum dentro e fora da escola, epistemologicamente equivocada. Isto é, não é assim. Só um instantinho, eu tenho aqui a nota de rodapé, me passou despercebida aqui o número 1 no título, tá? Sobre o ensino do método científico. Diz aqui no rodapé que esse trabalho foi apresentado na oitava reunião Nacional de Educação e la Física, Rosário, Argentina, que ocorreu entre 18 a 22 de outubro de 1993. Vamos retomar aqui ao finalzinho. Nosso argumento neste trabalho, é o de que esta concepção de método científico, bastante comum dentro e fora da escola, é epistemologicamente equivocada. Isto é, não é assim que se produz o conhecimento científico. E, em consequência, didaticamente errada, quer dizer, não se deve ensinar a ciência dessa maneira. Procuraremos, então, apresentar a produção do conhecimento científico como uma atividade essencialmente humana, com todas as implicações que isso possa ter, caracterizada por uma permanente interação entre pensar, sentir e fazer. Além disso,
apresentaremos alguns exemplos de como os livros de texto de ciência, tanto para o primeiro grau como para o segundo grau, abordam a questão do método científico e discutiremos que tipo de concepções errôneas sobre o trabalho científico podem estar sendo veiculadas através dos livros didáticos. Os professores, embora muitas vezes não adotem livro de texto ou não se prendam exclusivamente a um deles, geralmente se orientam pelos livros didáticos e transmitem aos alunos a visão de ciência, ênfase curricular, segundo Moreira e AXT, 1986, veiculada nesses livros. Desculpa, eu não sei o que significa aqui o AXT, não estou me lembrando. Tópico 2. O método científico nos livros didáticos. Alguns exemplos. Então, só relembrando aqui, o tópico 1 foi a introdução. Então, os livros didáticos, de um modo geral, vinculam uma visão bastante rígida, estruturada de método científico. Vejamos alguns exemplos. Bem, então, vamos tópico 2, retomando. O método científico nos livros didáticos. Alguns exemplos. Os livros didáticos, de um modo geral, veiculam uma visão bastante rígida, estruturada de método científico. Vejamos alguns exemplos. 1. Ciências, primeiro grau, para professores de primeira a quarta série do primeiro grau. Qualificação profissional para o magistério. Número 5. Ciências físicas e biológicas, conteúdo e metodologia. Educação para a Saúde, Rio de Janeiro. Editora FUN-TV, 1986, segunda edição. Este livro, dirigido a professores, Informação e Serviço dos primeiros anos do ensino de primeiro grau, discute, na parte de ciências, conteúdo e metodologia, o método científico, e sugere que este tema seja abordado nas aulas de ciências para desenvolver uma atitude científica nos alunos. Para que as crianças vivenciem e pratiquem o método científico, ele propõe o seguinte, página 16. Estimular a criança a observar o mundo com interesse e atenção, trazendo suas perguntas e problemas para a sala de aula, formular o problema. Analisar com ela as perguntas e problemas, levando a relembrar o que já sabe sobre o assunto. Sugerir que apresente respostas e soluções baseadas no que recordou, sem esquecer que são provisórias e sujeitas à comprovação. Hipóteses. Orientar um planejamento cooperativo onde são sugeridas diversas atividades que sirvam para verificar se as respostas e soluções provisórias estão corretas. Essas atividades devem servir também para fornecer informações. Orientar a criança nas conclusões, evitando generalizações apressadas, baseadas numa única atividade. Estas conclusões devem ser sistematizadas e anotadas. Conclusões. Proporcionar novas experiências de aprendizagem, onde os conhecimentos recém-adquiridos possam ser aplicados. Aplicação. É importante ainda mostrar à criança que este é um método de raciocínio que pode ser usado a qualquer momento em que surja uma situação problemática, em qualquer área de estudo ou em situação comuns da vida diária. Mais adiante, o livro destaca que, página 17, este método, para ser desenvolvido, apoia-se na observação, na experimentação e outras atividades de coleta de dados, como excursões e visitas, criação de animais e plantas, entrevistas, leituras informativas e, se possível, projeção de slides ou filmes.
2. Barros, Carlos Barros, Ciência Primeiro Grau, volume 4, editora Ática, 1991, sétima edição. Este livro, dirigido a alunos de quarta série do primeiro grau, apresenta no capítulo 1, intitulado As Plantas, o que ele chama de processo de descoberta científica. Na página 17, é proposta a seguinte atividade. Você sabe como aparecem estes bichos na goiaba? Essa pergunta pode ter duas respostas. Primeiro, os bichos vieram de fora da goiaba. 2A. 1A. Os bichos vieram de fora da goiaba. 2A. Os bichos nasceram com a goiaba. Mas como saber qual é a resposta verdadeira? Para isso, você deve fazer uma série de experiências. Atenção! As goiabas da experiência não devem ter bichos, por isso, verifique atentamente antes de começar. 1. Primeiro, coloque um pedaço de goiaba num prato em contato com o ar. Segundo passo, coloque outro pedaço de goiaba dentro de um frasco transparente e bem fechado. Terceiro passo, observe as goiabas diariamente. Na goiaba que está no prato, você verá moscas pausando de vez em quando. À procura de alimento. Na goiaba que está no frasco, você não verá moscas. Depois de algum tempo, você verá larvas aparecerem na goiaba que está no prato. Então surge outra pergunta: será que as larvas têm alguma coisa a ver com as moscas? Para responder a esta pergunta, você poderá fazer o seguinte. Quarto passo, né? Coloque a goiaba com larvas dentro de um frasco transparente e feche bem. Durante uns 20 dias, veja o que você vai observar. As larvas estão crescendo e se alimentando da goiaba. Elas também se mexem e vão sofrendo modificações. B. Depois de algum tempo, as larvas param de se movimentar. Ficam duras, escuras e tomam formas ovais, recebendo o nome de pupas. C. Mais tarde, as pupas se transformam em moscas que saem voando. Todas as possíveis respostas que nós dermos são hipóteses. Elaborar hipóteses é o segundo passo para a descoberta científica. As hipóteses só podem ser testadas mediante uma experimentação, que é o terceiro passo para a descoberta científica. Compramos, então, uma goiaba grande e madura na feira. Abrimos a goiaba e nela não encontramos larvas. Tiramos uma primeira conclusão: há goiabas com larvas e goiabas sem larvas. Mas ainda estamos diante de um outro problema. Na goiaba bichada, como aparecem as larvas? E, de novo, nos perguntamos: é goiaba a larva da goiaba? Essas larvas viriam de outro animal? E, mais uma vez, passamos para a experimentação. Resolvemos fazer o seguinte: colocar uma goiaba bichada dentro de um vidro, tapado na boca com um pano. Passados alguns dias, vimos as larvas saindo da goiaba. Após certo tempo, as larvas se fixaram em pontos diferentes da parede interna do vidro. Mudaram de forma e, para nosso espanto, deram origem às moscas. Ficamos então sabendo que a larva da goiaba não é goiaba, mas uma das fases de transformação da mosca. Portanto, podemos concluir que enquanto as moscas pousam nas goiabas para se alimentar, elas põem ovos, dos quais nascem larvas, que são os bichinhos da goiaba.
Essas larvas sofrem modificações até que se transformem em moscas. A essa maneira de descobrir respostas através de experiências, chamamos método científico. Como exemplo, relativos ao ensino de ciências no segundo grau, consideraremos alguns livros de física, disciplina com a qual temos maior familiaridade. 1. Ramalho, Ferraro. Ramalho F, Ferraro NG, Soares P, A, T. Os Fundamentos da Física, quinta edição, São Paulo, editora Moderna, 1989, volume. No capítulo 1, os autores mencionam o método da física, ao fazerem uma introdução geral à física, discutindo seu campo de estudo, seus ramos e métodos, segundo os autores, página 3. Segundo os autores, página 3. Vem esse texto aqui que foi transcrito. A física estuda determinados fenômenos que ocorrem no universo. O método que utiliza para conhecer esses fenômenos é simplesmente o seguinte. É simplificadamente o seguinte. Observar repetidas vezes o fenômeno, destacando fatos notáveis. Utilizando aparelhos de medida, desde o relógio para medir o tempo e a fita métrica para medir comprimentos, até instrumentos mais sofisticados, determina a medida das principais grandezas presentes no fenômeno. Com essas medidas, procura alguma relação existente no fenômeno, tentando descobrir alguma lei ou princípio que o rege. Em resumo, o método da apreensão do conhecimento da física é o seguinte. A. Observação dos fenômenos. B. Medida de suas grandezas. C. Indução ou conclusão de leis ou princípios que regem os fenômenos. Esse método de conhecimento é denominado método experimental. Chiqueto, MJ, Parada AA, Física, São Paulo, editora Scipione, 1991, volume 1. No capítulo 1, os autores, ao discutirem o que é física, colocam que, página 11, a física estuda os fenômenos naturais a partir de seus elementos básicos, formulando leis gerais que permitem prever os fenômenos que vão acontecer. O método empregado é o método experimental, que consta basicamente das seguintes etapas. Observação, é o exame crítico e cuidadoso do fenômeno em que se procura formular hipóteses sobre suas causas. Simulação, é a reprodução do fenômeno, geralmente em laboratório, procurando isolar os fatos que o causam. Nessa etapa, as hipóteses formuladas são testadas sob diferentes circunstâncias. Medição é o registro, através de instrumentos, dos valores das grandezas envolvidas no fenômeno. Estabelecimento de relações. Os valores das grandezas, organizados em tabelas, são representados em gráficos, o que facilita estabelecer relações entre elas. Essas relações, que são as maneiras pelas quais uma grandeza influencia a outra, quando confirmadas em novas experiências, passam a constituir as leis do fenômeno analisado. O método experimental, também é chamado método científico, MO, é aplicado só na física, mas MO é aplicado só na física. Não, desculpe, o método, eu acho que eu tenho a impressão que o método experimental é aplicado não só na física, mas em todas as áreas das ciências naturais.
Acredito que seja isso. 3. Kazuhito Y. Fuki, LF. Shigekiito, CT. Os Alicerces da Física. Segunda edição, São Paulo, editora Saraiva, 1989, volume 1. No capítulo 1, ao introduzirem alguns nomes famosos de cientistas, os autores comentam sobre seu trabalho, página 10. Os cientistas, cada qual com os métodos de pesquisa da época e do lugar, observam sistematicamente os fenômenos da natureza, tomam dados sobre as grandezas físicas envolvidas, induzem as leis ou os princípios. Eles procuram estabelecer regras gerais para a explicação dos acontecimentos naturais. Estes são apenas alguns exemplos. Não queremos, de modo algum, sugerir que estes livros não são bons. Cremos que a maneira como eles abordam o método científico é a mesma de inúmeros outros livros de ciências, física, química ou biologia existentes no mercado. Os autores de livros didáticos geralmente se apoiam em outros autores, de tal modo que algumas ideias, algumas abordagens, aparecem em muitos livros com uma roupagem diferente, ligeiramente diferente. Acreditamos que a visão do método científico, transmitida nos livros tomados como exemplos, qual seja observação cuidadosa, repetida, crítica, formulação de hipóteses a serem testadas, experimentação para testar hipóteses, medição, coleta de dados, estabelecimento de relações, tabelas, gráficos, conclusões, resultados científicos, estabelecimento de leis e teorias, enunciados universais para explicar os fenômenos. É comumente encontrada nos livros didáticos de ciências, tanto para a escola de primeiro grau, ciências e ciências físicas e biológicas, como para a de segundo grau, física, química e biologia, em um estudo no qual entrevistamos docentes de primeiro grau, Osserman, Moreira, constatamos na prática que essa concepção de método científico é predominante entre os professores e, consequentemente, a que tentam passar os alunos nas aulas de ciências. Essa constatação nos levou a examinar livros de textos de ciências e nos motivou a escrever este trabalho. Salientamos, todavia, que esta visão de ciência, veiculada ao aluno por autores e professores, não é só deles, vem da própria ciência. Os cientistas, em geral, pensam que o conhecimento é tirado da natureza. Mas o que há de errado com esta ideia de método científico? Afinal, os cientistas não observam, fazem hipóteses, experimentam, medem, estabelecem relações, obtêm resultados, formulam teorias e descobrem leis? A resposta é sim. O problema é que a atividade científica não é uma espécie de receita infalível, como parecem sugerir os livros didáticos, e como os professores podem estar ensinando. Transmitir ao aluno a ideia de que o método científico é uma sequência rígida, lógica, de passos como esta, pode reforçar ou gerar várias concepções errôneas sobre ciências, as quais discutiremos na próxima sessão. Então, sessão 3, né? Estava chamando de tópico 3. Algumas concepções errôneas sobre o trabalho científico. Cremos que o ensino do método científico, tal como é comumente apresentado nos livros didáticos de ciências e abordado nas aulas de ciências,
pode levar a várias concepções errôneas sobre o trabalho científico, tais como: 1. O método científico começa na observação. 2. O método científico é um procedimento lógico, algorítmico, rígido, seguindo-se rigorosamente as etapas do método científico. Chega-se necessariamente ao conhecimento científico. 3. O método científico é indutivo. 4. A produção do conhecimento científico é cumulativa, linear. 5. O conhecimento científico é definitivo. Vamos ver essa nota 2 aqui, de rodapé, diz o seguinte: algoritmo é um processo de resolução de problemas em que se estipulam com generalidade e sem restrições regras formais para a obtenção de sua solução. Exemplo, regras das operações matemáticas. Outras concepções errôneas sobre a atividade científica podem ser inadvertidamente transmitidas ao aluno através do ensino do chamado método científico, mas neste trabalho nos deteremos apenas nestas. Comentaremos cada uma delas. Um momento. Bem, então, o autor chama a atenção dos autores, né, que outras concepções errôneas sobre a atividade científica podem ser inadvertidamente transmitidas ao aluno através do ensino do chamado método científico. Mas neste trabalho nos deteremos apenas nestas. Comentaremos cada uma delas. Primeiro, o método científico não começa na observação, pois ela é sempre precedida de teorias. A observação depende da teoria. Nem o mais puro ou mais ingênuo cientista observa algo sem ter a cabeça cheia de conceitos, princípios, teorias, os quais direcionam a observação. O relato da observação também está impregnado de teoria. Bem interessante. A observação não pode ser o ponto de partida para o novo conhecimento, pois observar implica dirigir a atenção para alguns aspectos da realidade. Desta forma, a observação pressupõe um sistema de expectativas, algo teórico, que se antecipa e decide, a priori, em quais aspectos da realidade focar a atenção. Além disso, o ato de observar é influenciado pelo conhecimento prévio e está impregnado de teorias. O percebido não depende apenas da realidade externa, mas também de nossas teorias, conhecimentos prévios. O mundo não se apresenta de maneira neutra, mas através de nossos conhecimentos prévios e das formas de observação. O relato observacional igualmente se encontra, impregnado de teorias. Por exemplo, no experimento dos bichos da goiaba, sugere-se ao aluno que observe durante vários dias um pedaço de goiaba exposto ao ar e outro dentro de um frasco fechado. Não existem aí teorias por detrás sugerindo o que observar? Claro que sim. Por que não se observa? Por que não se observa um pedaço de goiaba no vácuo? Por que é difícil fazer vácuo? Não, é porque a teoria não explicitada ao aluno não sugere que esse tipo de observação seja necessária. Outro exemplo, um enunciado resultante da observação a goiabas com larvas e goiabas sem larvas está baseado em teoria. Larva é um conceito científico
e as larvas fazem parte de um ciclo biológico. Na vida cotidiana, fora do laboratório e fora da escola, todas nossas observações também são precedidas por teorias, mesmo que não tenham nada de científicas. Da mesma forma, quando descrevemos, só um momentinho. Da mesma forma, quando descrevemos o que observamos, necessariamente usamos teorias. Assim, as concepções do aluno e seu conhecimento prévio guiam as observações que ele faz. A observação é um importante procedimento científico, mas é um erro pensar que o método científico começa na observação. A observação neutra, sem teoria, não existe. Esta visão de que tudo começa com a observação, ou seja, que todo conhecimento deriva da experiência, é chamada empiricismo e se encontra superada por outra que reconhece o caráter construtivo e inventivo do conhecimento. O método científico não é um procedimento lógico. O segundo ponto, algoritmo rígido. Em outras palavras, o método científico não é uma receita, uma sequência linear de passos que necessariamente conduz a uma descoberta, ou, pelo menos, a uma conclusão ou a um resultado. Na prática, muitas vezes, o cientista procede por tentativas, vai numa direção, volta, mede novamente, abandona certas hipóteses porque não tem equipamento adequado, faz uso da intuição, dá chutes, se deprime, se entusiasma, se apega a uma teoria, enfim. Fazer ciência é uma atividade humana, com todos os defeitos e virtudes que o ser humano tem, e com muita teoria que ele tem na cabeça. Conceber o método científico como uma sequência rigorosa de passos que o cientista segue disciplinarmente é conhecer de maneira errônea a atividade científica. Historiadores, filósofos e sociólogos da ciência aceitam quase que universalmente que não há nenhum algoritmo para obter ou validar conhecimento científico, pois não há regras para guiar o cientista durante o processo de descoberta científica. Se existissem tais regras, então a ciência seria uma caixa preta geradora de conhecimento, cuja manivela acionaríamos para produzir novo conhecimento científico à vontade. Embora não queiramos negar que cientistas têm maneiras características de trabalhar e reportar seus resultados, argumentamos que não há garantia em descrever o método científico como uma série de estágios especificáveis ou qualquer coisa que se aproxima de um algoritmo ou conjunto de regras e procedimento. 3. A concepção indutivista acredita... só um momentinho, antes de ler, vamos ver o que está escrito aqui nessa nota de rodapé 3. Diz assim, indução é uma inferência que, a partir de enunciados particulares, conduz a enunciados universais. Então, a concepção indutivista acredita ser possível, a partir de fatos, obter as leis. As teorias científicas. As leis, as teorias científicas. Quer dizer, dado um conjunto de fatos, poderíamos chegar às leis universais, às teorias usando a lógica indutiva. De um ponto de vista lógico, não é óbvio haver justificativa para se inferir enunciados universais de enunciados particulares, independentemente do número destes. Por exemplo, independentemente de quantos cisnes brancos podemos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Outra razão contra a existência de uma lógica indutiva está em que um dado conjunto de fatos sempre é compatível com mais de uma lei. Assim, se todos os cisnes observados até hoje são brancos,
Algumas possíveis leis compatíveis são as seguintes: todos os cisnes são brancos. Todos os cisnes são brancos ou negros. Todos os cisnes são brancos ou vermelhos. Silveira, 1991. É a concepção indutivista que predomina na maioria das aulas de laboratório. Os alunos devem observar, coletar dados, construir tabelas, traçar gráficos e induzir. Na prática, fala-se em verificar ou redescobrir alguma lei. Tópico 4. A produção do conhecimento científico é uma construção. É uma construção. A ideia de ciência como construção humana e a de aprendizagem de ciência como a construção de cada aprendiz estão na base do que hoje se chama construtivismo. A visão de ciência predominante hoje é a de construção. O homem constrói o conhecimento científico. Analogamente, a visão de aprendizagem predominante hoje é também a construtivista. O aprendiz é construtor de seu próprio conhecimento. Em ambos os casos, no entanto, essa construção não é um processo cumulativo, linear. Existem crises, rupturas, profundas remodelações nessas construções. Conhecimentos cientificamente aceitos hoje poderão ser ultrapassados amanhã. A ciência é viva, o conhecimento científico cresce e evolui, não por mera acumulação, mas principalmente por reformulação do conhecimento prévio. 5. O conhecimento científico não é definitivo. Esse aspecto está relacionado com o anterior. A construção científica não para nunca. O conhecimento científico está sempre evoluindo. É um erro ensinar a ciência como se os produtos dela resultassem de uma metodologia rígida, fossem indubitavelmente verdadeiros e, consequentemente, definitivos. O conhecimento científico que temos hoje está baseado em que podem estar equivocados ou apenas parcialmente corretos. A Terra, como centro do sistema planetário, é um modelo que funciona até certo ponto, mas o modelo com o Sol no centro funciona muito melhor. Contudo, a permanente evolução dos métodos científicos não é uma questão meramente funcionalista. Alguns modelos são substituídos por outros porque explicam outras coisas, porque são mais abrangentes, ou seja, não só porque funcionam melhor. A teoria do calórico, que supõe o calor como um fluido que existe em maior quantidade nos corpos quentes do que nos frios, foi um modelo adotado para o calor durante bastante tempo. Hoje, prefere-se imaginar o calor como uma energia em trânsito. Durante muito tempo, pensava-se que o elétron e o próton eram as menores partículas de matéria. Hoje, há modelos que prevêem estrutura interna para o elétron e o próton e inclui partículas como quarks e gluons. Parece óbvio que o conhecimento científico não é definitivo, mas muitas vezes o ensino de ciência é feito como se fosse. Bem, agora vejamos o tópico 4, intitulado Uma visão esquemática do processo de produção do conhecimento científico. Pode-se representar esquematicamente a estrutura do processo de produção do conhecimento humano da seguinte maneira. Figura 1, tá? Depois a gente vai lá. Este esquema sugere que a produção do conhecimento humano se caracteriza
por uma permanente interação entre pensar, sentir e fazer. Qualquer tipo de conhecimento produzido pelo homem é fruto dessa interação. O ser humano é um ser que se caracteriza por pensar, sentir e fazer. Na produção do conhecimento científico, o pensar se refere ao domínio conceitual da pesquisa, a sua fundamentação teórica, sendo guia da determinação dos acontecimentos a serem estudados, orientação para as observações a serem feitas. O fazer corresponde ao domínio metodológico da investigação. Pelo esquema proposto, vemos que esse domínio não pode ser isolado da parte teórica e nem do domínio afetivo, como sugere a abordagem por nós aqui contestada. O sentir é o aspecto mais negligenciado ao se falar de produção do conhecimento científico. Os meios de comunicação, os livros de texto, os professores falam como se o conhecimento científico fosse produzido por gênios alheios ao mundo real. O professor aloprado e o cientista esquecido são protótipos de produtores de conhecimento. Por outro lado, talvez eles estejam transmitindo uma visão gerada e reforçada em instituições onde se faz pesquisa. Em certos laboratórios ou institutos de pesquisa, cria-se um clima institucional no qual as pessoas se sentem especiais por estarem descobrindo coisas. Não seria esse um sistema coerente com a visão indutivista de ciência? Esta é uma visão totalmente distorcida do que é um pesquisador. A pesquisa científica é conduzida por pessoas normais, que têm suas angústias, suas alegrias, pessoas que erram, acertam, enfim, pessoas que sentem. Então, vamos ver aqui. Figura uma visão, tentar aumentar um pouquinho. Figura uma visão esquemática do processo de produção do conhecimento humano, enfatizando a permanente interação entre pensar, sentir e fazer. Então, pensar, sentir e fazer tem uma interação aqui nesse triângulo da base, e esse V inverso diz que temos que partir de um domínio conceitual e de um domínio metodológico, certo? Esse intercepta aqui com esse triângulo do pensar, sentir e fazer. Se o conhecimento científico é produzido por indivíduos que pensam, sentem e fazem como de fato é, e se há uma constante interação entre pensar, sentir e fazer, como de fato, então o método científico, tal como é ensinado, não existe. Não seria, então, o caso de ensinar procedimentos científicos ao invés de método científico? É preciso, portanto, superar a visão de ciência, que considera o processo de produção do conhecimento científico como uma rígida sequência de passos, que começa com uma observação e culmina em uma conclusão descoberta. O presente artigo pretende ser apenas um alerta nesse sentido. Tópico 5, agradecimentos. Agradecemos aos professores Fernando Lambe da Silveira, Helena Greca, Sayonara Cabral e Conceição Barbosa Lima pela leitura crítica da versão preliminar deste trabalho e pelas valiosas sugestões recebidas. Referências: Moreira M.A., AXT, R. O livro didático como veículo de ênfases curriculares no ensino de física. Revista de Ensino de Física, São Paulo, volume 8, número 1, páginas de 33 a 48, junho de 1986. Ostman F. Moreira M. A. O ensino de física na formação de professores de primeira a quarta série do primeiro grau. Entrevistas com docentes. Cadernos Catarinenses de Ensino de Física, volume 7, número 3, páginas 171 a 182, dezembro de 1990. Ostman F. Moreira M.A., Silveira F.L. A Física na Formação de Professores para as Séries Iniciais. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo,
volume 14, número 2, página de 106 a 112, 1992. Silveira, F.L., A Filosofia da Ciência, de Karl Popper, e suas implicações no ensino da ciência, e Moreira, M.A., e AXT.R., organizadores. Tópicos em ensino de ciências. Porto Alegre, Sagra, 1991. Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, São Paulo, Perspectiva, 1982. Popper, K.L., A Lógica da Pesquisa Científica, São Paulo, Cutres, 1985. Millar, R., Drive, R., Behind Processes, Studies in Science Education, Driffield, volume 14, página de 33 a 62, 1987. Bem, então, encerramos assim a leitura do artigo que nós apresentamos no início. Muito obrigada.